Amém. Podeis assentar, irmãos. Glórias a Deus. Pelo horário, nós estamos um pouquinho atrasados no nosso início, né? Mas nós vamos tentar recuperar, né, esses minutinhos que nós perdemos. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui, né? Hoje um dia um pouquinho mais frio, né? Sei que os irmãos aí, muitos trabalharam, chegaram cansados, mas glórias a Deus por isso, né? Estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Quero pedir para o nosso irmão Leandro, que hoje aqui é meu assistente novamente, né, irmão? Para nos ajudar aqui com o telão. Pode passar. E eu vou precisar, irmãos, de um novo assistente, uma nova assistente para me ajudar também a vir aqui na frente e escrever no quadro alguns pontos que nós vamos estar falando com os irmãos. Quem pode vir que tem uma letra bonita, que sabe escrever bem aqui, que pode nos ajudar com essa tarefa. Todo mundo já olhou para a irmã Janaína, né? Não sei porquê, né, irmã Janaína? É assim, né? Livre, espontânea pressão, irmã. Glórias a Deus. Então, irmã, se puder, pode escolher uma caneta, pode ser azul, acho que azul fica melhor. Nós estamos, irmãos, hoje estudando o capítulo 6, vamos iniciar pelo capítulo 6, que fala sobre o devocional diário. E começamos com a leitura de Salmo 73, verso 25, que diz o seguinte: Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. E aí, irmãos, eu queria pedir a colaboração de cada um de vocês, aqueles que quiserem, né, claro, colaborar, nos dizendo com as suas palavras, para você, o que é um devocional a Deus? Talvez os irmãos já ouviram esse termo, né? Já ouviram falar ou já praticam um devocional a Deus. Mas para você, o que seria um devocional a Deus? Quem quer começar? Nós temos microfones ali, tá, irmãos? Quem quiser também fique à vontade. Bom? Oi, irmã, você não quer pegar o microfone para a gente? Pode ser? Ou então só fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Dedicar o tempo a Deus, né? Então, dedicar um tempo a Deus, né? Pastor Eunice, é a mesma coisa, né? Louvor, adoração, pode colocar aí embaixo também, irmão. Louvor, embaixo adoração. Quem mais, irmãos? Leitura da palavra. Leitura, adoração, louvor, dedicar um tempo a Deus. E como, irmão? Proximidade a Deus. Eu acho que já está de bom tamanho, né, irmãos? Alguém tem mais algum? Comunhão. Irmã Janaína lembrou-se da palavra comunhão. Amém. Isso é bênção, né, irmãos? Nós vemos que estamos no caminho certo, né? A irmã, fica à vontade, pode se sentar. Depois vai ter uma outra parte que eu vou precisar de novo da ajuda da irmã Janaína, tá? Bom, irmãos, nós temos aqui definição do que é esse devocional a Deus. Dedicar tempo a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, leitura da palavra de Deus e proximidade a Deus. Então, são características ou são adjetivos do que seria o devocional a Deus. Irmão, pode passar, por gentileza? E realmente, irmãos, nós vemos que é bem isso, né? Na nossa apostila, fala que devocional significa, ou devoção, é dedicar-se a algo, né? E aí fala também que é um tempo em que você dedica-se para estar com Deus, entoando cânticos, hinos de louvor ao Senhor, orando, né? Nós não falamos aqui orando, né? Mas está intrínseco, né, irmão? Mas especificamente a oração faz parte do devocional a Deus e meditando na palavra, né? Glória a Deus. Lindo, né, irmãos? Louvor que
a gente ouve, entra na nossa alma, né? E por que eu gosto tanto de usar esse recurso aqui na aula, irmãos, trazer louvores? Porque louvor é uma das formas de se conectar com Deus, de nos aproximar a Deus, de nos levar à presença de Deus. Porque como nós chegaremos ao Senhor, que é santo, a palavra diz que Ele é 3 vezes santo, se não for primeiramente com louvor em nossos lábios, e mais do que louvor nos nossos lábios, louvor no nosso coração. Então o louvor, ele nos aproxima de Deus. E nós estamos falando de devocional, que é algo tão especial, irmãos. É uma aula que eu considero tão importante para nós, nesses dias que nós vivemos, dias atribulados, né? Dias difíceis, complicados, às vezes tristes, né? Às vezes nós chegamos à casa do Senhor tristes, abatidos, e nós passamos a ouvir um louvor, a louvar o Senhor, a engrandecer o nome dEle, e dali a pouco o nosso coração está alegre, está cheio da presença de Deus. Nós temos condição de receber a palavra, né? O pastor João já disse isso uma vez, que o louvor ele abre o nosso coração para receber a palavra, né? É como aquele lavrador da terra que vai sulcar a terra para receber a boa semente. O louvor ele tem essa função também. Amém? E nessa passagem, irmãos, que nós estamos vendo aqui no telão, de Lucas capítulo 10, versículo 39, os irmãos já conhecem, né? Já viram essa passagem, em que Jesus é convidado para ir até a casa de Maria, a casa de Marta e de Lázaro, né? Para fazer uma refeição. E quando Jesus chega, o ambiente muda, né, irmãos? Quando Jesus entra em algum lugar, tudo muda. E automaticamente ele se assenta para ensinar, porque assim é o nosso mestre. Por onde ele passa, ele ensina. E foi o que ele fez. A passagem de Lucas 10, do 38 a 42, fala que Jesus assentado ensinava as pessoas que estavam ali. Maria, a irmã de Marta, estava provavelmente, quando Jesus chegou, ajudando Maria. Porque Maria e Marta eram as donas da casa, tinham a responsabilidade de prover ali, né, aquele momento, os alimentos, a refeição que seria feita naquele lugar. Mas quando Jesus chegou, automaticamente Maria se lançou a seus pés e passou a ouvir o ensino de Jesus, a ouvir o Mestre, a ouvir a palavra de Deus. E Marta continuou atarefada, continuou trabalhando, fazendo o serviço da casa, preocupada em deixar tudo pronto para a refeição, para o banquete ali, para servir bem ao Mestre e aos convidados. E Marta não agiu errado, ela quis fazer o seu melhor, ela quis servir ao Senhor. O problema foi quando Marta repreendeu o Mestre, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã fique assentada enquanto eu trabalho desesperada? Mais ou menos com essas palavras. E o Mestre disse, com toda a delicadeza, gentileza e amor: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. E vós estáis ocupadas, ansiosas, com tantas coisas, com tantas preocupações. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, Marta, calma, tudo vai dar certo. O importante é você estar na minha presença e ouvir a minha palavra. Todo o resto vai se ajeitar, tudo vai funcionar, a refeição vai ser uma bênção. Não importa se vai ser uma refeição simples ou muito sofisticada, se vai ter somente pão, peixe e água, não importa. O que importa é a presença dele naquele lugar. Então Maria entendeu isso. E Jesus ainda deu um ensinamento para Marta, com toda a gentileza, com todo amor, né? Pode passar, irmãos, por gentileza. E como nós ouvimos no louvor, o melhor lugar para se estar
É aos pés de Jesus. É aos pés dele. É o lugar mais alto que nós podemos querer estar. É aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, nós estamos felizes, alegres, contentes, seguros, amparados, ensinados e abençoados. Amém? Voltando ao nosso tema de hoje, devocional diário. Então, na lição, na página 35, os irmãos devem ter visto aí no meio da página, fala que o devocional é um tempo que você dedica-se para estar com Deus, né? Nós falamos aqui, os irmãos deram alguns exemplos. E também, irmãos, além de ser o tempo que nós dedicamos, ele é composto, o devocional, né, vamos dizer assim, para ele ser completo, para ele ser realizado em nossas vidas e ser algo que realmente vai edificar nossas vidas, vai nos aproximar de Deus, ele é composto por 3 partes fundamentais para que a gente possa realizar o nosso devocional, que é o louvor, que nós acabamos de ouvir, né? Então o louvor, ele aproxima de Deus, ele nos aproxima de Deus, né? Em segundo lugar, a oração. A oração nos conecta com Deus. Quando nós oramos, como nós dobramos nossos joelhos, nós falamos com o Pai, nós falamos com Jesus, nós nos conectamos com Deus. Nós entramos em conexão, em comunhão com o nosso Deus. E por último, irmãos, o terceiro e não menos importante é a palavra. A palavra revela a vontade de Deus para nossas vidas. Sem esses 3 componentes, o devocional, ele acaba não se sustentando, não é completo, né, irmãos? É como se fosse o tripé da câmera que nós temos aqui, gravando hoje esta aula. Ela possui 3 pernas, 3 partes fundamentais. Se tirar uma das pernas do tripé, o tripé vai cair. E a mesma coisa que o devocional a Deus. Então nós temos que entrar na presença do Senhor com louvores e cânticos, com o coração de um verdadeiro adorador. Orar ao Senhor, buscar ao Senhor oração, agradecer, espírito de gratidão, falar com Deus, expor aquilo que nós estamos precisando da parte dele, com as nossas palavras, né? Jesus deixou um modelo de oração, que é o Pai Nosso, mas não que nós ficássemos repetindo a oração do Pai Nosso como foi escrita na Bíblia. Não é pecado se nós orarmos o Pai Nosso, né, irmãos? Não é errado. Mas a oração que Ele quer ouvir de nós é dentro deste modelo, o modelo do Pai Nosso, que nós vamos estudar mais para frente. Aqui tem um capítulo falando sobre oração. E além da oração, irmãos, a palavra de Deus. Nós reservamos um tempo desse devocional para ler a palavra, meditar na palavra e buscar aplicar a palavra às nossas vidas. Ler, reler, às vezes, né? Várias vezes o mesmo capítulo, a mesma passagem. Buscar entendimento do Espírito Santo. Meditando. Meditando significa, estou lendo um capítulo, por exemplo, de 1 Coríntios 11, 23. Começa lá o texto áureo, né? Da Santa Ceia do Senhor. E se nós meditarmos naquela passagem, tentando entender o que Deus quer falar através daquela passagem para nós, para nossos irmãos, para a aplicação da nossa vida. Porque sempre, irmãos, a palavra de Deus, além de ela ser a palavra revelada, ser profética, né? Ela é uma profecia também para nossas vidas, mas ela quer ensinar. Ela serve para ensinar aquilo que nós precisamos, para exortar. Às vezes, quando nós estamos por um caminho errado, andando por um caminho errado, e nós lemos a palavra, meditamos nela, é Deus falando conosco. Meu filho, não vá por esse lado, não vá por esse caminho. Você está seguindo por um caminho errado que vai te levar para a condenação, vai te trazer maldição, vai te trazer coisas ruins. Então o Senhor, pela palavra, nos exorta. E Ele vivifica o nosso espírito através da palavra. Então nós saímos do momento de devocional ao Senhor, adorando,
falando e se conectando com Deus e aprendendo a sua vontade. Então esse é o conceito e o objetivo do devocional. Amém? Na página 35, irmãos, lá no finalzinho diz o seguinte: quão maravilhoso é passar um tempo com aqueles que amamos. Assim como nos esforçamos para estar com nossa família e amigos mais chegados, precisamos nos esforçar para passar um tempo de qualidade com aquele que nos deu a vida, e vida em abundância, que nos ama de forma incondicional. Amar ao Senhor passa por buscar um relacionamento mais íntimo com Ele, e o devocional nos ajuda nesse objetivo. Amém? Nós temos os irmãos que chegaram ali no fundo. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos, viu? Amém? Amém. Nós temos aqui, irmã Janine, a senhora pode levar uma apostila para eles? Irmãos, nós vamos estar aqui emprestando uma apostila para vocês, tá? Estarem acompanhando conosco. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Pode passar, irmão, mais um slide. Amém. Chegamos aqui mais uma parte que nós vamos pedir a cooperação dos irmãos, né? A ajuda dos irmãos a compreender e nos ajudar aqui nesse ponto, que seria: ok, nós entendemos o que é, nós vimos os irmãos dizendo o que é o devocional, nós aprendemos aqui que o devocional é composto por louvor, oração e palavra. Mas então, por que devemos realizar o devocional diário em vossas vidas? Por que nós devemos fazer o devocional diário, irmãos? A irmã pode nos ajudar de novo? Para estar próximo de Deus, é isso? Para estar, então, próximo de Deus todos os dias. Amém? Posso pedir para o irmão entregar para a irmã missionária Joelma ali, no fundo? Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. Tem mais alguém que está sem apostila hoje, irmãos? Creio que não, né? Todos têm apostila. Glórias a Deus. A irmã Janaína já deu um primeiro ponto aqui, uma primeira cooperação. Tem mais alguém? Por que nós devemos, então, realizar o devocional? Pastor Eunice? Para sermos cheios de Deus. É isso, né, pastora? Sermos mais cheios de Deus, da presença de Deus, né? Irmã, quer dizer? Intimidade, para ter intimidade com Deus. Amém. Mais alguém, irmão Maurício? Como? Nos fortalecer. Então, nos fortalecer. Então, esse devocional também teria o objetivo de nos fortalecer. Amém. Glórias a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Quer contribuir aqui? Não? Amém? Então já temos bastante item. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Comunhão, estar próximo, comunhão era do anterior, né? Estar próximo de Deus todos os dias, sermos cheios de Deus ou da presença de Deus, termos intimidade com Deus e nos fortalecer. Amém? Então os irmãos acertaram, né? Tiraram 10 aqui, já tiraram uma nota boa aqui para passar de ano, hein, irmãos? Deus abençoe. Pode passar um slide, por gentileza, irmãos. E aí, irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos, além de tudo que foi dito aqui, que está correto, que realmente faz parte, mas também, irmãos, o devocional diário, ele tem a função, ele tem o objetivo para que nós possamos andar com Deus. Os irmãos se lembram na Bíblia, pelo menos 2 personagens que andaram com Deus, lá na página 37, os irmãos lembram aí Enoque, né? Lá em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. E Noé, lá em Gênesis 6, versículo 9, fala que Noé andava com Deus, né? E esse andar com Deus é andar com Deus em todo o tempo, é estar com Deus em todo o tempo. É ter Ele como companhia, como guia, né? Como aquele que direciona no caminho.
Por isso que muitas das passagens, irmãos, principalmente no livro de Atos, né, dos Apóstolos, os cristãos eram chamados aqueles do caminho, os homens do caminho. E claro que se referiam aos cristãos, né? Porque Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas por que do caminho? Né? Vocês podiam dizer aqueles da verdade ou aqueles da vida, mas eles escolheram a palavra do caminho, porque os cristãos se esforçavam em andar com Deus, em andar no caminho de Deus, no caminho que Jesus Cristo ensinou. Por isso eles foram conhecidos no primeiro século como aqueles do caminho, né? Depois que eles passaram a ser chamados de cristãos. Amém? Então, primeiro, para andar com Deus, né? Aqui tem uma imagem, né, do discipulado. Então, essa caminhada, esse andar com Deus, ele começa no momento em que nós nos convertemos a Cristo, rendemos nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador, entregamos nossa vida a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos, né? Pedimos perdão a Deus e começamos a caminhar com Jesus, caminhar com Deus, meditando na palavra, buscando respeitar e praticar a palavra, andar em comunhão com os irmãos e principalmente com Deus. E aí, por isso que nós estamos andando com Deus, nós estamos caminhando, seguindo esta caminhada, que tem um objetivo, tem um alvo. Ninguém sai de sua casa para caminhar sem saber para onde vai, né? É claro que às vezes a pessoa está meio perdida, acaba, né, não sabe para onde vai, começa a andar pelo bairro e não tem destino. Mas a maioria das pessoas, quando sai de um lugar para o outro, para caminhar ou para correr, né? Os irmãos aí que gostam de fazer corrida, né? Nosso irmão Zana gosta de andar de bicicleta. Todos que saem para caminhar têm um objetivo, têm um alvo, têm um destino, têm um trajeto a realizar. E é essa caminhada cristã, caminhando com Cristo, né? Pode passar um, irmão, por gentileza. Em segundo lugar, para ter intimidade com Deus, como foi dito aqui pelos irmãos. O devocional diário, ele tem a função, o objetivo de nos levar a uma intimidade com Deus, a um relacionamento íntimo com Deus. Os irmãos, com certeza, em suas vidas têm amigos, parentes, né? Pessoas chegadas em que os irmãos têm intimidade, têm facilidade de conversar sobre vários assuntos, né? Contar problemas, situações, né? Então, existem pessoas que são mais íntimas do que outras para nós. E assim é a nossa relação com o Senhor. Talvez no momento que nós estamos hoje, a nossa relação com Deus ainda não é de intimidade. Talvez ainda não chegamos a entender a importância dessa intimidade. Mas ela é fundamental. Nós vamos estar vendo isso mais para frente. E aí nós lembramos aqui, a irmã Lourdes não está, mas ela trouxe uma palavra abençoada na quarta-feira, né, pastor? Ela leu Ezequiel 47, que fala da torrente de águas profundas. Os irmãos já leram essa passagem? Que Ezequiel, né, do capítulo 40 até 48, o Senhor dá visões para Ezequiel. Visões do templo que o Senhor ordena, né? Como seriam as medidas, os utensílios, o trabalho. Bom, foi a irmã Daniela? Eu acho que não, pastor. Eu acho que foi a irmã Lourdes mesmo. Se não me engano, tá? Mas foi quarta-feira que ela trouxe, né? Acho que, se não me engano, foi a irmã Lourdes mesmo. Mas foi uma bênção essa palavra. Casou totalmente com o assunto que nós estamos trazendo hoje. E nessa passagem que a irmã Lourdes leu, fala que Ezequiel foi levado pelo Senhor, ele entrou, caminhou pelo templo e saiu por uma porta, e essa porta dava para um rio muito grande. E aí o Senhor ordenava que ele andasse por esse rio. Ele entrou nesse rio, a água, no começo ela batia nas suas canelas, né? A Bíblia fala com martelhos, né? Falava o termo martelhos, mas são as canelas de Ezequiel. Porque no começo a água é muito rasa, né? Então não tem problema, ele consegue caminhar, a água batia nas suas canelas, nos seus artelhos. E aí o Senhor fala para ele caminhar mais 1000 côvados. Cada côvado representa mais ou menos um antebraço, 45 centímetros. Então é mais ou menos como se ele tivesse caminhado
450 metros, né, pastor? Mais ou menos. E ele caminhou e as águas ficaram mais profundas, já batiam nos seus joelhos, né? Daí o Senhor ordenou para que ele caminhasse mais 1000 côvados. Aí já as águas batiam nos seus lombos, né? Mais ou menos aqui no seu ventre, né? Próximo aqui da barriga. E aí no final o Senhor ordena que ele caminhe mais 1000 côvados. E aí já as águas já não davam mais pé, ele não conseguia ficar de pé, somente daria para passar a nado. Então, conforme ele foi caminhando aqueles 1000 côvados até chegar nos últimos 1000 côvados, total de 4000 côvados, ele foi sentindo ali que foi ficando mais profundo. E assim também conosco a nossa relação com Deus. A nossa intimidade, a nossa relação com Deus, ela vai crescendo. E é assim mesmo, é natural a caminhada cristã. Nós começamos, talvez no momento da nossa conversão, ali com aquele primeiro amor, né? A gente está motivado, alegre, né? Por ter recebido a salvação, os irmãos alegres conosco, né? Mas a gente ainda está num processo de ganhar intimidade com o Senhor, de conhecer a sua palavra, de orar com mais frequência, com mais coração, sinceridade ao Senhor. A gente ainda está se livrando das coisas que nos deixam para trás, dos problemas, dos pecados, das nossas falhas que nos afastam de Deus. E é nessa caminhada, exemplificando o que o profeta Ezequiel fez, é nesta caminhada que nós vamos aumentando e entrando em águas mais profundas da nossa relação com Deus. Porque nós vamos nos limpando daquilo que nos afasta dele. Nós vamos aprendendo a sua vontade. Nós vamos aplicando a sua vontade em nossa vida. Até que nós cheguemos numa intimidade, numa proximidade com Deus tão grande que, como o profeta Ezequiel passou, ele chegou num ponto em que o rio já não dava mais para ele nadar, para ele andar, ele teria que nadar, né? É uma relação tão íntima que já não dá mais para ele caminhar. Ele já está numa situação muito mais avançada. E assim é a nossa relação de intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar esta progressão, né? Este crescimento da intimidade e relacionamento com Deus. Pode passar mais um, irmão? Por gentileza. Em terceiro lugar, irmãos, o devocional a Deus também tem a função de fazer-nos conhecidos dele. A palavra nós já vimos várias vezes dizer, principalmente lá em João capítulo 10, a passagem do bom pastor. Em João 10, 14 e versículo 15 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, irmãos, Jesus, sendo o bom pastor, ele conhece a cada uma das suas ovelhas. Aquelas que são realmente suas ovelhas, que obedecem a sua voz. E aqui diz que as suas ovelhas o conhecem. As ovelhas conhecem o seu pastor. Né? A gente ouve histórias, né? O próprio pastor João já trouxe pregações a respeito disso. E o pastor, naquela época, o pastor de ovelhas, quando ele chegava próximo ali da porta do aprisco, quando ele chegava próximo das suas ovelhas, elas já sabiam que era ele, pelo cheiro, né? Pela voz, porque ele vinha falando às vezes, e elas ouviam a sua voz e reconheciam o seu pastor. Elas sentiam o cheiro do seu pastor. E elas conheciam quem cuidava delas. E assim o nosso Senhor Jesus, ele nos conhece. E nós devemos conhecê-lo. Nós sabemos, irmãos, muitas das vezes, quando é Jesus falando conosco, quando a sua palavra está nos trazendo uma exortação, um conselho, né? Um ensino. Nós sabemos também quando na vida nós passamos por dificuldades e as próprias situações que nós enfrentamos são permissões do Senhor para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos direcionar a seguir pelo caminho correto. Amém? Pode passar mais um, irmão, por gentileza. E também, irmãos, aquele que ama é amado e conhecido por Deus. Então, lá em João capítulo 14, 21, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Esse versículo é muito conhecido. E ele fala do verdadeiro amor que os seus filhos, que aqueles que foram remidos pelo sangue precioso de Jesus, devem demonstrar, não apenas por palavras, mas sim por atos, né? Então, o Senhor Jesus diz que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos e pratica, né? Porque uma vez que nós praticamos os mandamentos de Cristo, quando nós obedecemos a sua palavra, nós obedecemos aquele que nós amamos. Estamos demonstrando com boas ações, com a prática, aquilo que nós aprendemos. Nós estamos honrando o nosso mestre. Nós estamos fazendo aquilo que ele nos ensina. Porque seria muito ruim, irmãos, que qualquer mestre, qualquer professor ensinasse algo para o seu aluno e o seu aluno fizesse o contrário, né, irmãos? Imagina a frustração do seu mestre e do seu professor. Imagine uma professora de primeiro grau, né? Agora é ensino fundamental, né, irmã? Ensinando ali para as crianças e as crianças fazendo tudo o contrário. Que frustração, decepção dessa professora. E ainda mais o nosso Senhor, irmãos. O quanto Ele tem se esforçado para nos ensinar através da sua palavra. Por isso que nós devemos demonstrar o nosso amor sendo obedientes, né? A palavra do Senhor diz que melhor é a obediência do que o sacrifício. Muitas das vezes nós queremos mostrar um sacrifício para que todos vejam o quanto nós estamos se sacrificando por Deus, oferecendo holocaustos, né? Mas o que o Senhor quer de nós é a obediência. É a obediência à sua palavra. Amém? Pode passar mais um, irmão. Também, irmãos, quero deixar aqui, nós temos mais 5 minutinhos, alguns alertas, irmãos, porque quando nós falamos de obediência, quando nós falamos de aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas, nós sabemos que nós temos as bênçãos, mas nós também temos as maldições, nós temos aquilo que o Senhor não deseja que aconteça em nossa vida. Então, os irmãos conhecem a passagem lá de Lucas 13, eu vou pedir para os irmãos abrirem agora conosco. Lucas 13, no verso 23. Nós vamos ler esta passagem, mais uma na sequência. São alertas, tá, irmãos? Que nós encontramos na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lucas 13, no verso 23. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Amém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Amém? Então, os discípulos, né, ali um exemplo, né, de uma passagem, né, perguntaram para o Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam? Eles queriam saber se eram muitos, se eram poucos, né, para talvez dar ali uma tranquilidade aos seus corações. E aí o Senhor trouxe esta parábola, né, essa passagem, exemplificando um pai de família. E o Senhor está alertando que nós devemos ser obedientes à sua palavra. E não simplesmente se gabar de situações que nós vivemos,
em nossas vidas, na igreja, né? Como diz aqui, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então, talvez muitas pessoas pensam que simplesmente por ir à igreja são salvas. Simplesmente por dizerem eu sou cristã, eu sou cristão, né? Simplesmente por dizerem essas palavras ou irem nas igrejas, elas se acham salvas. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É somente crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de nossos pecados, reconhecendo Ele como Senhor suficiente e Salvador de nossas vidas, é que nós recebemos a salvação e somos feitos filhos por adoção. Então, é somente através desse ato do arrependimento e da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, entregando nossas vidas a Ele, somente através deste ato é que nós recebemos a salvação. Ela é de graça, mas é mediante a nossa fé naquele que nos salvou. Bem? Pode passar mais um, irmão. E por último, irmãos, essa passagem os irmãos não precisam abrir nas suas Bíblias, né? Mas consta lá em Mateus 25, verso 11 e 12. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. De novo essa palavra, irmãos, esse termo, vos não conheço. Dura, né, irmãos, essa palavra? Já pensou se nós chegássemos diante do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, e o Senhor nos dissesse: Apartai-vos de mim, não vos conheço. Que triste, que decepção. E essa parábola, irmãos, ela é tão preciosa, irmãos, e ela nos dá um alerta tão grande, porque as 10 virgens representam a igreja, a noiva de Cristo. E as 10 tosquenejaram, as 10 dormiram, aguardando a volta do noivo, aguardando a volta de Cristo. Então toda a igreja, quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, terá dormido, terá adormecido. Porém, a palavra diz que haviam 5 nécias, 5 loucas e 5 prudentes. Qual a diferença entre as duas classes de noivas, de virgens? A que era prudente tinha azeite de sobra em suas vasilhas. Tinha azeite guardado nas vasilhas para acender a candeia. A candeia era como se fosse um recipiente com um pavio, uma vela. Mas para ficar aceso aquela vela, aquele pavio, aquela candeia iluminar, precisava de azeite. E azeite significa a presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Mas também significa a palavra de Deus, também é o azeite de ouro. Então nós precisamos ser cheios da palavra e cheios do Espírito Santo, para sermos como as virgens prudentes, para quando o Senhor Jesus voltar, as nossas candeias estejam iluminadas e a gente veja o Senhor Jesus vindo ao nosso encontro. E nós não percamos esta oportunidade. Mas as virgens nécias, as virgens loucas, elas não tinham azeite em suas vasilhas. A sua candeia estava acesa, mas tinha pouquinho azeite. E logo se apagou. Então elas não tinham como se achegar ao noivo. O seu noivo não teria como ver o rosto daquela virgem. Porque era assim naquela época o casamento judeu, né? O pastor já trouxe aqui esse ensinamento. As noivas tinham que estar preparadas para o dia de casamento, com as suas candeias acesas, com azeite suficiente para esperar o noivo. Não importa a hora que ele chegasse. Se ele chegasse de manhã, à tarde ou à noite, elas deviam estar preparadas para não perder a passagem do noivo por ali. Porque era algo realmente importantíssimo. Era um protocolo, uma etiqueta, mas era importantíssimo para o noivo saber que a sua noiva estava esperando. E aí as noivas que eram realmente prudentes, elas tinham azeite de sobra.
E por isso Jesus contou essa parábola, para nos alertar. Porque se o noivo tardar, espera, porque ele virá. Jesus está voltando, irmãos. Todos nós sabemos disso. Não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos que ele breve voltará. Breve voltará. Maranata, Senhor Jesus. Nós estamos esperando pela sua vinda. Mas nós temos que encher as nossas vasilhas com azeite, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo em nossas vidas. Pode passar, irmão. Ok, entendemos o que é e por que devemos fazer o devocional a Deus. Mas e agora, como fazer o devocional? Vamos lá, irmãos, retomar a nossa aula. O cafezinho estava ótimo, né? Deus abençoe nossas irmãs que prepararam, né? Nossa irmã Eronilda, que fez um bolo delicioso, né, irmã? E nossa irmã Miraci, que preparou tudo com carinho. Deus abençoe as irmãs. Retomando, irmãos, nós fizemos uma pergunta antes do intervalo e vamos retomar agora. Nós entendemos o que é o devocional. Nós vimos lá que o devocional é composto por louvor, oração e palavra. Ficou fácil, né, irmãos? Vimos também o porquê devemos fazer o devocional. Os irmãos contribuíram aqui, né? Estar próximo de Deus, nós vimos intimidade para andar com Deus, né? E para que sejamos dele conhecidos. Mas e agora? Como fazer o devocional? Então, os irmãos têm na apostila, na página de número 36, pedi para os irmãos abrirem na página 36. Pode passar, irmão, por gentileza. Glórias a Deus. Na página 36, irmãos, nós temos um texto dizendo o seguinte: não existe uma receita pronta, mas podemos listar alguns conselhos práticos abaixo que poderão lhe ajudar a iniciar o seu devocional. Então, deixando claro, irmãos, não existe uma receita. Não é como o bolo da nossa irmã Eronilda, né? Que provavelmente ela tem essa receita, talvez há um bom tempo, aprendeu com alguém, né? Ou pegou na internet, que é mais fácil, né? Minha esposa lá quer fazer qualquer coisa, ela entra no YouTube, como fazer panqueca, vai lá e aprende, né? Eu ainda não tenho esse dom, mas é assim, né, irmãos? Hoje está muito fácil. Mas o devocional não existe uma receita pronta. O que nós temos aqui são conselhos, né? São ideias práticas para ajudar os irmãos a realizar o devocional. Então, primeiro, programe-se. O verbo programar realmente é uma programação. É quando nós definimos um horário, né? Nós pegamos a nossa agenda, olhamos o tempo disponível que nós temos e programamos um tempo específico para estar com Deus, para fazer o devocional. Então, defina um horário do dia para o devocional. Então, definir o horário é a coisa mais simples do mundo, né? Geralmente você vai olhar, os irmãos vão verificar aquele tempo que tem livre. Os irmãos que trabalham vão olhar nesse intervalo entre antes de ir para o trabalho ou quando chega do trabalho para tentar encaixar um horário mais adequado para fazer o devocional, né? No mínimo, aqui é uma sugestão, tá, irmãos? No mínimo 1 hora por dia. Esse seria o ideal, né? Nós temos até aquela passagem de Jesus no Getsemane, em que ele soa sangue, né? E ele fala para os seus discípulos, ele pede para que Pedro, né, e os outros discípulos orem com ele, vigiem. E aí os discípulos acabam adormecendo, né? Vem um sono pesado, e aí Jesus diz: vocês não puderam nem orar por 1 hora, nem vigiar por 1 hora, né? Aqui é uma sugestão, tá, irmãos? De preferência de manhã, quando estamos mais expostos. Isso é uma sugestão, mas que não vale para 100% das pessoas. Porque dependendo do organismo da pessoa, do metabolismo, tem pessoas que se adequam mais a um período noturno para fazer o devocional. Se sente mais à vontade, tem menos barulho na casa, né? Consegue ali na madrugada reservar um tempo para Deus. Aí, irmãos, nós temos uma sugestão.
se os irmãos conseguirem fazer 1 hora por dia, poderia dividir em 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite, né? Em horários que fossem possíveis para os irmãos fazerem, dividirem esse tempo, né? Mas o importante mesmo, irmão, é começar, mesmo que seja 15 minutos no início. Mesmo que a gente comece fazendo um devocional de 15 minutos por dia. Se a gente parar para pensar, irmãos, nós passamos talvez aí 1, 2, algumas pessoas 3 horas por dia na rede social, né? O que são 15 minutos para fazer um devocional a Deus, né? Sabendo que o ideal é mais, né? Nós temos que querer estar com Deus mais tempo, querer estar perto do Pai, querer se aproximar de Deus e passar aquele tempo, um tempo prazeroso, um tempo alegre na presença do Senhor, né? Então o importante é começar, irmãos. Primeiro conselho de todos é começar. O pastor quer falar? E propósito, né, pastor? E propósito. E esse talvez seja o nosso objetivo, né? Deveria talvez ser o nosso objetivo. Esse devocional que nós estamos sugerindo para os irmãos é uma forma de se organizar, né? Para começar, é muito mais fácil se a gente se programar. Porque, como o pastor falou, a gente sabe, tem as dificuldades do dia, os problemas, o trabalho, as obrigações na família, né? Todos nós temos nossos afazeres, temos situações que nós não podemos deixar de fazer. Então, quanto mais a gente se programar, estabelecer um horário, né, para nesse início ter uma organização, mais fácil é da gente conseguir executar, a gente conseguir realizar o devocional diário. Eu gosto muito de usar, irmãos, o recurso da agenda do celular, por exemplo. Eu coloco lá um lembrete de que tal hora eu tenho que vir para a igreja, tenho que vir para o culto. Hoje mesmo, por exemplo, tocou aqui o lembrete que eu tinha que vir para o curso. É claro que a gente já está, né, ansioso para vir, né, querendo vir, então a gente acaba não esquecendo, mas a gente pode usar esses recursos também que existem hoje. Ou anotar lá um lembretezinho, né, colar na geladeira, sempre ajuda. Irmãos, programe-se. Primeira dica e primeiro conselho. Segundo, isole-se, né? Escolha um lugar tranquilo em que você possa ficar sozinho com Deus, pois as distrações e interrupções prejudicam a comunhão com o Senhor. Como é difícil. Esse é difícil. E se isolar, né, irmãos? Mas sempre é possível, né? Sempre vai existir um momento do dia em nossas vidas que a gente consegue estar sozinho. Só nós e Deus. Seja em nossa casa, ou seja no trabalho, ou seja num passeio, né? Em algum momento do dia nós vamos estar sozinhos. Às vezes, para algumas pessoas, né, a irmã tá dizendo porque deve sofrer na pele. Tem família, né? Tem esposo, tem filhos, né? Que não são uma bênção, né? E eu tenho 2 bênçãos em casa. Eu sei como é que é. Até dormirem, até se acalmarem, no carro. A gente sempre encontra um lugarzinho, né, irmãos? Mas tem que ser um lugar isolado mesmo. E se necessário, irmãos, fecha a porta do quarto, né? Faz lá uma Mateus 6,6. Se não tem outro jeito, avisa a família, agora eu vou orar, agora eu vou falar com o Pai. Agora é meu momento. Depois vocês me chamam.
mas agora é minha hora. Nós temos esse momento que a gente acaba participando todo mês, que é o nosso relógio de oração, né? Que é uma bênção. Já estamos no 27ª edição, né, pastor? E todos os momentos de relógio de oração, provavelmente os irmãos se isolam, né? Entram no quarto, vão para algum lugar e se isolam e passam aqueles 30 minutos ou 1 hora orando, passando um tempo com Deus. E quão bom é, né, irmãos? Quão maravilhoso é esse tempo. Parece que o tempo passa tão rápido, né? Então, é possível sim, se nós nos programarmos e planejarmos o melhor lugar para nos isolar, é possível, irmãos, é possível. Talvez a gente vai ter que fazer um esforço inicial, né? Como a irmã disse, esperar todo mundo da casa dormir ali, né? Não haver mais nenhum barulho na casa e a gente se isolar, né? Mas o importante é planejar o melhor local e se programar. Pode passar mais um, irmão. Terceiro, santifique-se. Afaste-se de tudo que não agrada a Deus durante o dia, sabendo que esta atitude alegra ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Hebreus 12, né, pastor? Nós temos que entender que esse momento de devocional é um momento único que nós vamos ter com Deus ali, realmente, né, isolados, dedicados a passar aquele tempo, em que nós temos que ir para a presença do Senhor com toda a nossa sinceridade. E se nós chegarmos diante do Senhor e tivermos passado um dia terrível, aquele dia que tudo dá errado, em que a gente só murmurou, reclamamos, fizemos coisas que não deveríamos fazer, pensamos em coisas que não deveríamos pensar, né? Tomamos atitudes erradas, pecamos. Imagine como é chegar diante do Senhor. Agora eu vou fazer meu devocional a Deus, né? Vou me isolar. Agora é eu e Deus, né? Tem aquele louvor, não é isso? Mas e o dia? O dia que nós passamos? Nós dedicamos o nosso dia a Deus? Nós devocionamos o nosso dia a Deus? Ou a nossa carne, a nossa vontade? Então esse é um conselho importantíssimo, irmãos. Não que isso vai fazer com que estejamos isentos de pecar, de falhar, de errar. Mas se nós nos atentarmos a esse conselho, nós vamos fazer de tudo para nos santificar naquele dia. Porque eu tenho que chegar na presença do Senhor, naquele horário programado, num lugar que eu vou me isolar, sabendo que eu fiz o meu melhor para santificar a minha vida. Então esse é o terceiro conselho. E quarto, faça jejuns. Sempre que possível, consagre um jejum ao Senhor, para fortalecer o seu espírito e santificar-se. Esse é um assunto, né, pastor, que é bem importante, né? Creio que na igreja já tivemos alguns estudos. No discipulado vai ter um capítulo sobre jejum, né, mais para o finalzinho. Mas o jejum ajuda a fortalecer o nosso espírito. Ele nos faz lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Usando a palavra. Mas ele estava fortalecido do Espírito Santo. Porque ele tinha isso claro no seu coração. Que não era o alimento físico, o pão que perece, mas o pão que permanece. E é assim que o jejum nos ajuda. Os irmãos já, com certeza, muitos já fizeram, fazem, né, conhecem bem desse assunto, mas nunca é demais a gente reforçar, né? Então, às vezes nós passamos aí meses sem jejuar, né? E a gente sente a diferença, né? Quando a gente se faz um propósito de estar jejuando, consagrando o jejum ao Senhor, aquele momento que a gente consagrou ao Senhor, ele nos traz uma paz, uma tranquilidade. Parece que aquelas respostas que a gente esperava do Senhor, elas passam a vir. Temos o exemplo do profeta Daniel, que jejuou por 21 dias. O que aconteceu, irmãos? Quem lembra? Da passagem de Daniel, jejuou por 21 dias. Pastor, não vale, hein? Quem lembra, irmãos? Deus mandou o anjo Gabriel. Muito bem, irmã Júlia. Enviou o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, para trazer uma resposta para o profeta Daniel. Que lindo, né, irmãos? Já pensou? Jejuando 21 dias,
Aí a gente levanta da oração, o anjo Gabriel toca no nosso ombro. Pensou, irmãos? Ô glória, né? Mas mesmo assim, irmãos, mesmo que o anjo Gabriel não venha, não toque em nosso ombro e venha trazer, né, a palavra ali direta, o Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra uma passagem, nos traz a lembrança, algo que nós precisamos realmente aplicar em nossa vida. E Ele age em nossa vida. Quantos testemunhos tem, né, irmãos? Quantos testemunhos maravilhosos. Pode passar, irmão. Quinto, comece pela oração. Né? Uma sugestão do devocional é começar o seu devocional fazendo uma oração a Deus, agradecendo por tudo, pedindo perdão por seus pecados e erros e falando tudo com o Senhor. Oração, os irmãos já com certeza conhecem bem desse assunto. Nós estamos, inclusive, aí na 27ª edição do Relógio de Oração, mas sempre é muito pregado aqui na nossa igreja, muito ensinado a importância da oração. Né? Então não vamos estar sendo redundantes, né? Mas lembrando que a oração é fundamental. Então, começando pela oração, né? É uma sugestão do devocional diário. Sexto conselho, medite na palavra. Medite em pelo menos 4 capítulos da Bíblia por dia, lembrando e meditando para buscar o entendimento. Lendo e meditando para buscar o entendimento. Então, uma sugestão, uma dica aqui, irmãos, participem do desafio 4x4 da leitura bíblica, né? Quem aqui da igreja está participando? Ou já participou, né? De alguma edição? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irmãos, né? Comigo 9, pastora 11. Então temos quase metade aqui dos irmãos já participaram de alguma edição do desafio da leitura bíblica. E nós vamos retomar agora dia 1º/9, irmãos. Glória a Deus. 1º/9 nós vamos retomar a 3ª edição do desafio da leitura bíblica. Os irmãos que não conhecem, é o desafio que nós propomos, né? Através da nossa igreja, para lermos a Bíblia, toda a Bíblia, em 1 ano. Acaba sendo menos de 1 ano, né? Nós acabamos lendo em 9 meses, 9 meses e meio, né? Mas nós conseguimos ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em 1 ano. E já estamos na 2ª edição e vamos iniciar a 3ª edição. Temos irmãos que estão participando conosco que vão ler a Bíblia pela 3ª vez. Olha que bênção, irmãos. Que bênção maravilhosa. Eu sei que tem muitos livros bons, né? Livros seculares, bons, ótimos, livros até cristãos, mas nós, irmãos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, temos que ter lido a Bíblia pelo menos uma vez em nossa vida. Na verdade, deveríamos ter lido várias, né? Porque ela é o nosso alimento, ele é o pão da vida. Então, irmãos, quem quiser participar, que ainda não está participando, envie o nome no grupo para a gente, ou pode enviar também no meu privado, no meu WhatsApp privado. Nós vamos estar incluindo, adicionando os irmãos no grupo da leitura bíblica. Amém? A sugestão é para ler 4 capítulos, mas como nós estamos dizendo, é uma sugestão. Se ler pelo menos 1 capítulo por dia no devocional, já está ótimo, porque o Senhor está falando através da sua palavra. Pode falar, irmão? Do que era, né? Então, como acho que a irmã acabou pegando, né, no meio do caminho do desafio anterior, 4x4 exatamente por isso, porque são 4 capítulos por dia, tá? Por isso que é o nome do desafio. Mas aí nós temos um cronograma, nós vamos estar postando lá quais são os capítulos de cada dia. Então os irmãos não se preocupem, né? Tem um cronograma, tem tudo organizado, né? O evangelista Ubner tem nos ajudado nessa obra, né? Nessa missão. E nós vamos estar postando lá no grupo também quando formos iniciar a leitura, tá? Então, 4 capítulos é a sugestão, mas se o irmão ou a irmã não conseguir ler os 4 capítulos, pode ler um capítulo só, né? Mas lembrando de ler, reler e meditar naquilo que foi lido, tá? Para que o Senhor dê o entendimento daquela passagem. Pode passar, irmão. 7º, ore com propósito, né? Aquela oração não repetitiva como Jesus nos ensina, mas aquela oração do coração, do profundo da nossa alma, quando nós falamos com Deus com sinceridade, assim como nós falamos com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso amigo, né? Com o nosso irmão da igreja, falar com toda a sinceridade e coração ao nosso pai, mas com propósito, né?
o pastor João sempre coloca lá no relógio de oração os motivos, né, para a oração, não é isso, pastor? Então, propósito, a gente tem que chegar diante de Deus com um propósito, né? Primeiro, de agradecer, de louvar ao Senhor, não é isso? Mas também de requerer ou pedir aquilo que nós necessitamos. Ou simplesmente, irmãos, abrir o coração, falar com Deus, né? Oh, Senhor, hoje eu estou assim, estou passando uma dificuldade. Ele já sabe, né? Mas nós estamos contando, porque Ele quer ouvir isso de nós. É assim que nós criamos esse relacionamento. Bem? O pastor quer falar alguma coisa? Não? 8, né? O item 8. Louve ao Senhor. E aí vem a sugestão para louvarmos alguns hinos de adoração ao Senhor com todo o coração. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós temos louvores maravilhosos, irmãos. Hinos da harpa, né? Louvores também de grupos, né? De corais, que são maravilhosos para nós entrarmos aos pés do Senhor em adoração. Os louvores que nós entoarmos ao Senhor têm que ser cristocêntricos. Têm que ser voltados a Cristo, para adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. É assim que devem ser os nossos louvores, né? A Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele a glória e a honra para todo sempre. Então os louvores são importantes, irmãos. Aqui nós colocamos em terceiro lugar, né, na sequência depois da meditação da palavra, mas os irmãos também podem louvar antes. Podem começar louvando, aí entra na oração, aí medita na palavra, termina de novo com louvor e volta para a oração, enfim. Não é uma receita pronta, como nós falamos. É como os irmãos se sentirem e o Espírito Santo vai direcionando a cada um de nós naquele momento, né? Então, não se preocupem com regras, com sequências, né? Se preocupem com o conteúdo. O que nós devemos fazer? Louvar, né? Adorar, orar ao Senhor e meditar na palavra. Esses são os 3 pilares, tá? E por último, irmãos, item 9. Continue em espírito de gratidão o dia todo. Então, fizemos devocional de manhã, né? Fizemos lá 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, dependente do tempo. Continuar em espírito de gratidão o dia todo. Em tudo dai graças, a todo tempo mantenha o coração em gratidão e louvor ao Senhor. Porque senão, irmãos, aquele momento que nós passamos, se não trouxer em nossos corações um espírito de louvor, de adoração, de gratidão, ele se torna um pouco vago, né? Os efeitos daquele momento em nossas vidas, eles são reduzidos, porque o devocional a Deus, o tempo que nós passamos com Deus, automaticamente vai nos levar a estar em espírito de adoração. Então, nós temos que sempre mentalizar isso, né? Ter isso nos nossos corações. Será que o devocional que eu fiz hoje não me deixou em espírito de gratidão o dia todo? Será que eu murmurei? Será que eu fiz algo? Deixei de agradecer ao Senhor durante o dia? Me esqueci de louvar a Deus, né? A gente não precisa louvar a Deus apenas quando vem na igreja. A gente pode estar o tempo todo louvando a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, em pensamento, em voz alta, em voz baixa, mas louve a Deus. Louve a Deus com a sua palavra. Louve a Deus com o seu trabalho. Faça o seu melhor. Se tiver oportunidade, pregue a palavra para os seus irmãos, amigos, companheiros de trabalho. Louve o Senhor com todo o coração. Pode passar, irmão. Glórias a Deus. Agora era a hora do café, né, irmãos? Mas pode passar de novo. Mas não vai ter café de novo, tá, irmãos? Deixar para a próxima aula. Por último, irmãos, por último não, né? Nós temos alguns assuntos a passar. Qual é a razão da sua vida, irmãos? Fazendo uma breve reflexão. Quem é a pessoa mais importante para você? Aí não precisa dizer. Só reflita internamente. Faça uma reflexão consigo mesmo. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Pode passar. E aqui tem um extra bônus, tá, irmãos? Que eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou disponibilizar o material para os irmãos no grupo, tá? Eu vou mandar o PDF no grupo que fala um pouquinho, né? Algumas dicas e exemplos de como tem intimidade com Deus. Pode passar, irmão. O exemplo de Moisés, tá? Então esse bônus aqui fala sobre Moisés. Então Moisés
o exemplo que ele nos dá, né, a lição que ele nos dá é estabelecer o hábito da vida devocional. Transformar esse devocional a Deus um hábito, algo que está dentro de nós, que nós não conseguimos ficar sem realizar um dia sequer, né? É tornar-se um hábito. Pode passar, irmãos. Segundo, tomar a decisão de isolar-nos na busca de Deus, né? Então, Moisés, quando ele queria falar com Deus, ele armava a tenda fora do arraial, fora da congregação, porque ele queria ficar isolado para falar com Deus, né? Não queria ser interrompido. Aquilo que nós falamos lá no início, né? Jesus também, a palavra diz que Jesus, ele procurava se afastar para o deserto, para orar, para ter aquele tempo com Deus, o tempo com seu Pai. Então ele buscava o deserto para estar buscando um tempo para Deus, estar orando na presença do Senhor. Pode passar, irmão. Estar com Deus mais para ouvir do que para falar. Então, embora Moisés fosse um grande intercessor, ele orava muito pelo povo de Israel, ele diz também que na tenda da congregação Deus falava com ele. Então, quando ele queria ouvir a palavra do Senhor, ele queria receber um conselho, uma direção, ele ia até essa tenda da congregação e a glória do Senhor estava ali presente. Ele ouvia o Senhor falar com ele, né? Pode passar, irmão. Quarto, valorizar mais a presença de Deus do que a sua bênção. É maravilhoso, irmãos, porque nós vemos pessoas que buscam mais a bênção do que o abençoador. Tem pessoas que vêm na igreja, irmãos, buscando a bênção, mas não querem saber do abençoador. Não querem saber de Jesus. Não querem considerar Jesus como seu modelo de vida, como aquele que nos guia para o caminho da vida eterna. Apenas querem a bênção, apenas querem receber as dádivas, aquilo que elas necessitam. Por isso que é tão importante, irmãos, nós estarmos aprendendo a palavra aqui. Por isso que é tão importante o curso de discipulado, porque nós estaremos fixando, gravando esses ensinamentos que são básicos, né, como o pastor disse, nos nossos corações, aplicando em nossas vidas, né, aprendendo a aplicar, para discipularmos outras pessoas, para ajudarmos outros irmãos a aprenderem também, a terem esse conhecimento e mais do que o conhecimento, aplicando em suas vidas. Pode passar, irmão. E por último, 5, devemos sempre querer mais de Deus, né? Então Moisés, por mais que ele tivesse passado por situações maravilhosas, grandiosas, ele viu o Senhor abrir o mar vermelho na frente do povo, ele sempre queria mais de Deus, sempre buscava mais de Deus, né? Isso deve ser também o nosso comportamento diante do Senhor, porque Ele tem coisas grandiosas preparadas para nós. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilhoso, né, irmãos? E aquele que o ama é o que obedece à sua palavra. Muito bem. Pode passar, irmãos. E agora, irmãos, nós estamos já na reta final. Capítulo 7. São princípios bíblicos, irmãos, de uma igreja cristã. Por que é importante nós estarmos meditando nisso? Os 10 princípios a seguir são oriundos da própria Bíblia e servem como parâmetro para qualquer igreja que, mais do que evangélica, almeja ser de fato bíblica e cristã. Como nós estamos vendo aqui, Cristo é o centro. Por isso que nossa vida, nossa adoração, nosso louvor, o nosso comportamento, tudo que nós fazemos tem que ser para Cristo. Por isso que é cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo. Cristo e a sua palavra. Não dá para mudar ou para separar Jesus Cristo de sua palavra, porque Ele é a palavra de Deus, né? Ele é a palavra de Deus. Então não dá para separar. E aí, os princípios bíblicos que uma igreja cristã, que se considera cristã, precisa seguir, são esses 10 princípios. Primeiro, a Bíblia explica a Bíblia. Podem existir livros, né? Revistas, apostilas, como essa que nós estamos vendo, mas a Bíblia explica ela mesma. Tudo que nós precisamos conhecer da palavra de Deus está na palavra de Deus. Às vezes, irmãos, no ensinamento de uma passagem lá no Antigo Testamento,
nós não obtemos ali o devido conhecimento, né, o entendimento, mas lá no Novo Testamento nós temos a revelação, temos a resposta. Se complementam, né? Passagens do Antigo Testamento se complementam no Novo e vice-versa, né? O Senhor fez tudo novo, mas tudo que se fez foi feito através dele. Ele era no princípio o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Então Jesus, ele existe desde que existe tudo. Por isso que de Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus, como nós vemos aqui no segundo item. Os ensinos do Antigo Testamento interpretados sobre a graça revelada no Novo Testamento. O que nós vemos no Antigo Testamento, os ensinos, né? Toda aquela forma didática do Senhor ensinar o povo, de forma literal, inclusive, tudo aquilo foi criado para trazer o povo ao entendimento, mas que foi revelado agora e é interpretado sobre a graça de Cristo no Novo Testamento. A graça do Senhor que foi revelada no Novo Testamento vem trazer a compreensão dos ensinos do Antigo Testamento. Terceiro lugar, irmãos, não devemos separar Jesus Cristo dos seus ensinamentos, aquilo que nós falamos. Jesus é o Salvador, ele veio em carne, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, né? Mas tirando tudo isso, que ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, não podemos separar o que ele nos ensinou. Não podemos apenas querer considerar Jesus como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor. E quando nós temos alguém por Senhor, nós obedecemos a ele. E para obedecer, nós temos que receber o seu ensino. Então não podemos separar Jesus dos seus ensinos, como muitas pessoas, né? Até muitas igrejas tentam fazer. Quarto, doutrina dos apóstolos revela a aplicação dos ensinos de Cristo. Então, tudo que nós aprendemos no livro de Atos, nas cartas, nas epístolas paulinas, dos demais apóstolos, né? Tudo que nós aprendemos ali no Novo Testamento, né? Através dos apóstolos, eles revelam a aplicação do que Jesus ensinou. Então, tudo que Jesus ensinou, as suas parábolas, o Sermão da Montanha, todas as passagens que Jesus trouxe algum ensino, são aplicados nos ensinos dos apóstolos. Então, nada que os apóstolos disseram em suas cartas, suas epístolas, nada contradiz os ensinos de Cristo. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela foi escrita por mais de 40 autores, né, pastor? 40 escritores. O autor é um só, o Espírito Santo. Mas 40 homens escreveram a Bíblia. E ela tem uma consonância, uma concordância incomparável. Ela tem o sentido da Bíblia, tudo isso ela se conecta de uma forma maravilhosa, mesmo sendo um livro escrito num período tão grande de anos, né? Entre o primeiro escrito lá de Moisés até o último livro escrito da Bíblia foram 1.600 anos, né, pastor? Aproximadamente. Quinto item, salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Este é um conceito, é um fundamento que a Bíblia nos dá e que ele é fundamental. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Então, para ser uma igreja bíblica que respeita o ensinamento da palavra de Deus, né, e ser uma igreja cristã, nós temos que crer. Este é um fundamento. Salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos encerrar. Item 6. A verdadeira fé, crença, mas confiança e fidelidade. Então a verdadeira fé ela é composta pela crença, pela confiança e pela fidelidade aos ensinamentos de Jesus. 7. Arrependimento é a primeira evidência da fé genuína. Então esse é um conceito fundamental. Sem o arrependimento não existe a fé. A conversão só existe através do arrependimento. 8. A graça salvadora nos conduz às boas obras. E 9. O livro de Atos é um referencial para a igreja. Por último, a Deus toda a glória. Pode passar, irmãos. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Romanos 11, 36. Pode passar mais um, irmão? E aí João 4, 23, 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu passar. Dúvidas, irmãos? Se os irmãos tiverem dúvidas, sei que nós estamos com o tempo apertado, né? Infelizmente acabou não dando para passar com mais calma alguns assuntos. Mas se os irmãos tiverem dúvida, por favor, envie no nosso grupo do discipulado, tá? Independente aí da gente não conseguir trazer aqui, às vezes, na hora do curso, porque são muitos assuntos, né, irmãos? Mas fiquem à vontade para postarem no grupo do discipulado. Pode passar. Amém? Então, agradeço a Deus pela presença dos irmãos, por essa aula, né, por esse ensinamento que nós temos a oportunidade. Peço aos irmãos que leiam novamente, né, as lições aqui, capítulo 6, capítulo 7. Se tiverem dúvidas, postem no grupo. E se preparem para a próxima aula. Nós vamos ter aí, a partir do capítulo 8, né? Depois nós vamos postar no grupo as páginas que nós vamos estar estudando. Lembrando que os irmãos que estiverem com dúvidas podem postar lá no grupo, tá? Mas também podem estar conversando conosco, né? Durante os cultos, né? A gente está à disposição também para atender os irmãos.